Colegas do Banco do Brasil e da Previ, sou Emerson Zanin e você está no canal Auditando, onde faço análises financeiras, de governança e de auditoria, amparados na experiência de 38 anos no Banco do Brasil, sendo cerca de 20 anos em auditoria. Nesse período, exerci por 2 anos a função de auditor-chefe da Previ. Também fui executivo do banco por 8 anos, sendo que destes, 3 foram na diretoria de governança, onde liderei as equipes responsáveis pelo relacionamento do banco com as entidades patrocinadas do BB, entre elas a Previ. E foi essa experiência que me levou a aceitar o convite para participar como candidato ao Conselho Fiscal da Previ pela Chapa 1, Somos Previ pelo associado. A razão desse vídeo foi a constatação de que a outra chapa que participa das eleições da Previ deste ano, formada a partir da coalizão de sindicatos vinculados à Contraf, Contec, ANAB e FENAB, tem adotado um discurso bastante genérico. Quando se trata de propostas, pouco explicam e, em geral, se manifestam apenas para criticar as propostas da nossa chapa. E nessa linha de discurso genérico, os candidatos e apoiadores da chapa do continuismo permanecem em silêncio quando o assunto são os conselhos de administração e conselhos fiscais das empresas das quais a Previ, por conta de sua participação acionária, tem direito de indicação. Mas no debate realizado no dia 7 de abril, o candidato da Chapa 2 não teve como evitar o tema. Uma pergunta elaborada por nós da Chapa 1 foi sorteada e ele precisou responder. Vou colocar agora o trecho do debate em que esse assunto foi abordado. Atualmente, diretores da Previ podem acumular participação em conselhos de empresas investidas, em alguns casos, em mais de um conselho simultaneamente, inclusive em setores que não necessariamente se relacionam com a área previdenciária ou bancária. O senhor considera essa prática adequada? Eu acho fundamental que a diretoria da Previ e um processo de seleção qualificado, como é atualmente, né? A gente indique sim pessoas para acompanhar a gestão dessas empresas. Bem, antes de avançar na análise, eu considero importante esclarecer que não questiono de forma alguma a necessidade da Previ indicar representantes para as empresas em que possui participação. Isso é natural e lógico, pois se a Previ tem direito de indicar, deve exercê-lo. Pelo que entendi da resposta do candidato à diretoria de administração, concorrente da nossa chapa, ele considera que dirigentes da Previ têm que estar presentes nesses conselhos e que o processo de seleção de conselheiros tem qualidade. E é nesse ponto que nossa chapa tem divergência sobre este assunto. Além disso, ele não se manifestou quanto ao aspecto de que alguns dirigentes participam de mais de um conselho em empresas investidas da Previ. Então, para auxiliar sobre esta análise se, de fato, o modelo atual de indicação de conselheiros possui qualidade, convido vocês a dar uma olhada na lista de conselheiros eleitos disponíveis no site da Previ. Bem, aqui está o site da Previ, é só a gente entrar na aba Investimentos, Conselheiros, pronto, estamos na página. Aqui nós temos o quantitativo dos assentos que a Previ tem nas empresas investidas, Conselho de Administração, 23 titulares, Conselho Fiscal, 16. Se nós somarmos, aqui dá 39 vagas para conselheiros titulares. Temos mais os suplentes, um total de 64. Mas o que conta mesmo, convenhamos, são os titulares. Dificilmente a suplência é acionada. Aqui temos as empresas, o nome do conselheiro, a situação, se está aposentado, se está ainda na ativa, ou se é um conselheiro externo, o cargo e o início e fim do mandato. Então, para quem tiver curiosidade, este é o caminho, porque eu já elaborei uma planilha com os dirigentes eleitos e conselheiros eleitos que estão alocados em conselhos de investidas da Previ. Vou colocar na tela. Bem, aqui está a relação de membros da diretoria executiva da Previ eleitos e conselheiros deliberativos também eleitos, tanto dirigentes atuais quanto ex-dirigentes. Temos aqui o diretor de administração com 2 conselhos, na Neo Energia, Conselho de Administração, na Vale, Conselho Fiscal. A diretora de Planejamento está na Tupi como conselheira de Administração e ela também está na Renner como conselheira fiscal. E aqui temos o diretor de Seguridade que está no Grupo Litel, que é um grupo que administra a participação da Previ na Vale. Ele está como conselheiro de Administração e também está como conselheiro de Administração na Tupi. Então esses 3 dirigentes, é público que eles sempre foram apoiados pelos sindicatos ligados à Contraf. Temos aqui um conselheiro deliberativo que está na Invepar, no Conselho Fiscal. Historicamente, ele está vinculado à ANAB. Temos aqui um conselheiro deliberativo que está no Conselho de Administração da Frasle. Esse conselheiro, inclusive, gravou mensagens de apoio à Chapa 2 durante esta campanha. Aqui temos um conselheiro deliberativo suplente da Previ, que está no Conselho Fiscal da Neo Energia, historicamente ligado à FENAB. Aqui temos o ex-diretor de Seguridade da Previ, que atuou por 2 mandatos, 2012 até 2020, que foi indicado para o Conselho de Administração da Vibra.
Energia, também historicamente apoiado pelo movimento sindical vinculado ao Contraficute. Francisco Ferreira Alexandre, esse é um ex-dirigente de administração, bem lá do passado, que assumiu uma cadeira na Tupi, que está como conselheiro fiscal, também historicamente ligado ao movimento sindical. E temos aqui um ex-conselheiro deliberativo, agora candidato a conselho consultivo na chapa 2, que está como conselheiro fiscal na COSERN. Então temos um total aqui de 9 dirigentes ou conselheiros eleitos em assentos em empresas nas quais a Previ tem participação, no total de 12 assentos. Vocês observaram um detalhe importante? Todos os diretores da Previ possuem assento em 2 conselhos? E outro ponto que eu considero importante ser ponderado é que o cargo de conselheiro exige um histórico profissional consolidado em termos de conhecimento teórico e experiência profissional. A própria denominação conselheiro pressupõe experiência compatível e até superior à diretoria executiva das empresas onde atua. Confesso que tenho dificuldade em entender a lógica de alguém sair da função de diretor de sindicato e poucos meses depois assumir a responsabilidade de aconselhar diretorias executivas de empresas altamente complexas, como Vale, Tupi, Neoenergia e Vibra, que atuam em setores como mineração, energia, logística e indústria pesada. Friso que não tenho nada contra funcionários que são cedidos a sindicatos e lutam pelos direitos dos trabalhadores do ramo financeiro. Eu questiono a atuação desses funcionários do banco que, quando eleitos na Previ, imediatamente já assumem cadeiras em conselhos de administração e fiscal de grandes empresas. Por isso, quando o candidato da chapa oponente é nossa, que é apoiada pelos sindicatos, afirma que nada precisa mudar, na prática o que está defendendo, na minha opinião, é um sistema que permite o acúmulo de funções, a concentração de indicações e baixa renovação. Quando exerci a função de auditor-chefe da Previ, fizemos um trabalho de auditoria para avaliar esse processo. Na época, emitimos recomendação para aperfeiçoamento desse modelo. Isso ocorreu entre 2014 e 2015. Inclusive, a Previ contratou uma empresa de consultoria e divulgou no site da Previ quando do lançamento do novo modelo de seleção e indicação de conselheiros. Essa matéria ainda pode ser consultada se pesquisada na internet. Naquele momento, buscou-se valorizar mais a experiência profissional, aumentar a transparência e permitir que o candidato conhecesse sua pontuação. Inclusive, foi instituído um intervalo mínimo de 1 ano após 4 anos consecutivos de mandato. Infelizmente, esse modelo foi sendo alterado ao longo do tempo. Em 2023, na gestão do João Fukunaga, foram feitas mudanças que passaram a valer a partir de 2024, alterando o peso dos critérios. Com isso, uma graduação e mestrado em História passaram a ter a mesma pontuação que uma graduação e mestrado em Administração ou Economia. Também houve equiparação da pontuação atribuída para a experiência em diretoria sindical e os cargos executivos do Banco do Brasil. Ou seja, ser diretor de sindicato passou a ter o mesmo peso que a experiência de ser diretor, vice-presidente ou até presidente do banco. No ano seguinte, 2025, foram além. A pontuação, o único critério objetivo, foi eliminada. A partir daí, os candidatos que atendem alguns requisitos mínimos entram no processo sem qualquer referência objetiva sobre suas chances. Em razão disso, é que a Chapa 1 defende mudanças claras. Diretores e conselheiros da Previ não devem ser indicados para conselhos de empresas investidas, especialmente os eleitos, pois suas indicações dependem de votos de indicados pelo banco, o que pode comprometer a independência. Eu deixo aqui uma pergunta. Será que um diretor ou conselheiro eleito terá disposição de contrariar interesses do banco, sabendo que depende dos votos de indicados do próprio banco para ocupar cargos de conselheiros das empresas investidas da Previ? Por sinal, nos últimos anos, vocês ficaram sabendo de alguma divergência entre os dirigentes e conselheiros eleitos em relação ao posicionamento dos indicados do Banco do Brasil? O BB se viu contra a parede e foi obrigado a usar o voto de qualidade? Eu não lembro. Outra questão. Por que não aproveitar essa sintonia fina entre eleitos e indicados dos últimos anos para tentar retirar o voto de qualidade do presidente do Conselho Deliberativo, que é indicado pelo banco? Pauta que reiteradamente essas chapas apoiadas pelo sindicato, pela ANAB, colocam em suas propostas de campanha e depois de assumirem, nunca cumprem. Minha opinião, e compartilhada pelos integrantes da Chapa 1, é de que quem foi eleito para gerir, supervisionar ou fiscalizar a Previ deve se dedicar integralmente a essas funções. A base cadastral de candidatos que anualmente se inscrevem no processo de seleção de conselheiros da Previ tem cerca de 300 profissionais qualificados, a grande maioria aposentados com ampla experiência. Então, por que os principais assentos e conselhos ficam com os membros da diretoria executiva da Previ? E por que 3 conselheiros deliberativos da Previ têm assentos em conselho?
Nem mesmo os conselheiros indicados pelo banco têm assento em conselhos de investidas da Previ? Entendo que a Previ teria ganhos relevantes se, em vez de diretores e conselheiros eleitos ocuparem assentos em conselhos de empresas investidas, essas posições fossem destinadas a aposentados do Banco do Brasil, integrantes do banco de candidatos do processo seletivo. Essa medida promoveria uma adequada segregação de funções, sem prejuízo do acompanhamento próximo das investidas. Afinal, o compromisso do executivo do banco aposentado com a solidez dos investimentos da Previ é equivalente ao de qualquer dirigente em exercício na entidade. Soma-se a isso o fato de que, por não estar mais sujeito a pressões institucionais, o aposentado tende a atuar com maior independência, além de dispor de mais tempo para se dedicar às atribuições do cargo. Agora eu vou te mostrar o caminho para você saber quanto aproximadamente ganha um conselheiro de uma grande empresa listada na Bolsa. Ressalto que são informações públicas, portanto qualquer um tem acesso. Vamos ver quanto ganha um conselheiro da Vibra Energia, por exemplo. Por que escolhi a Vibra? Porque na época das aquisições de ações da empresa pela Previ, iniciada em 2024, a Previ se desfez de vários ativos e parte do valor oriundo da venda dessas participações foi aplicado na compra de ações da Vibra Energia, mesmo quando o mercado de títulos já pagava juros superiores à meta atuarial do Plano 1. Foram grandes volumes de aquisições, suficientes para a Previ ter 2 dos 7 assentos no Conselho de Administração da empresa. Sinceramente, a minha crítica em relação a essa aquisição é que eu não vi na época a necessidade de um plano maduro, como o Plano 1, de se expor, investir num grande volume de recursos em uma só empresa. Para quem não sabe, a Vibra Energia é oriunda da privatização da BR Distribuidora, do Grupo Petrobras. E as suspeitas que foram levantadas quando a Previ começou a comprar ações da Vibra foi de uma possível ingerência do governo nessa decisão. Destaque-se que a suspeita não foi comprovada. Os assentos da Previ estão sendo ocupados por um diretor indicado pelo banco e o outro por um ex-dirigente eleito da Previ, que inclusive tem feito vídeos de apoio à Chapa 2 e com críticas à nossa chapa. Então vamos no caminho para a consulta das remunerações dos conselheiros de administração da Vibra. Então eu estou aqui no site da Vibra, é só ir na aba Informações Financeiras, Relatórios Anuais, selecionar aqui 2025, formulário de referência, que é um relatório que tem essas informações. Então estou aqui na página 313, como vocês podem ver, que tem as diretrizes de remuneração do Conselho de Administração. Descendo aqui, temos uma tabela da política e prática de remuneração do Conselho de Administração da Vibra, onde, nesse quadro resumo, onde o salário corresponde a 59,43% da remuneração percebida em 2024, participações em comitês, porque normalmente os membros do Conselho de Administração participam de outros comitês, por exemplo, comitê de auditoria, comitê de remuneração, comitê financeiro. Então, na participação de comitê, representou 13,21% da remuneração total que eles receberam em 2024 e 27,36% corresponde à remuneração baseada em ações, para ter uma parte da remuneração vinculada a resultados de médio prazo. Agora vamos procurar a tabela do total de remuneração no ano de 2024. Ele está na página 359 e 360. Remuneração, item 8.15, remuneração mínima, média e máxima. Então nós temos aqui, nesse bloco, o Conselho de Administração. Temos o valor da maior remuneração, no caso aqui foram 2.844.000, possivelmente a do presidente do Conselho, que tem uma remuneração superior aos demais membros. Temos o valor da menor remuneração e o valor médio. Então, a menor remuneração, vamos pegá-la como base, R$ 1.641.462 em 2024. Dividindo esse valor por 12, temos R$ 136.788 por mês. Então, quem tiver curiosidade e quiser consultar os honorários dos demais conselheiros, tem que despender um tempo e pesquisar na página das empresas. A gente sabe que a Tupi paga em torno de 50 a 55 mil reais. Então, vou pedir mais uma reflexão para você neste vídeo. Será que, quando dirigentes que ocupam assentos em conselhos bem remunerados vêm a público defender o continuismo, estão pensando exclusivamente nos interesses da Previ? Ou existe também interesse pessoal na manutenção desse sistema de indicação em conselhos de empresas investidas? Porque, como vimos, mesmo ex-dirigentes continuam sendo indicados para esses conselhos. Em razão disso é que a Chapa 1 defende mudança nesse modelo de seleção e indicação. Defende mais transparência, mais independência, maior qualificação dos indicados da Previ nas empresas nas quais possui participação acionária
e mais oportunidades para que outros associados da Previ possam contribuir com seu conhecimento adquirido em décadas de trabalho no banco. Outra proposta que envolve a representação dos eleitos na Previ é acabar com a reeleição de diretores, pois tem se tornado comum permanecerem durante 8 anos na função. A Previ precisa de oxigenação. Além de que o rodízio de administradores é o item básico de um sistema sólido de controles internos. Governança de verdade não é aparência, é prática. E é bom que as práticas sejam fundamentadas em regras claras e igualdade de condições. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Peço que dê a sua opinião no campo comentários sobre se diretores e conselheiros da Previ devem assumir a função de conselheiro em empresas que a nossa entidade investe, ou se a Previ deve dar preferência na indicação a aposentados do BB com currículo compatível e com mais tempo para exercício dessa função tão importante. Se gostaram do conteúdo, das análises e da reflexão que fizemos aqui, por gentileza, dê o seu joinha e compartilhe o vídeo. Fiquem bem e até a próxima.